Olá pessoal, então como prometido para vocês, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando aí as fotos que eu falei que eu tinha dos fungos, né? Então nós vamos falar, complemento aí do vídeo, uma história da vida na Terra, uma breve história da vida na Terra. Esse vídeo vai ser mais curto, só para encerrar esse assunto. Eu estava falando dos fungos, né? Que são os parentes mais próximos do ser humano, até mais do que as plantas. Então são esses seres multicelulares que se alimentam de outros organismos, não são capazes de fazer fotossíntese, possuem corpo frutífero de vários tipos. Aqui é um basídio miceto, tem um anelzinho aqui, só um pouquinho da morfologia deles. E a maior parte do tempo eles estão dentro de outras estruturas podres, né, como madeira, até mesmo dentro de células, como as endomicorrizas. A maior parte do tempo eles vivem dentro de outros organismos. Somente quando as condições estão favoráveis, muita umidade e temperatura alta, é que eles resolvem aí, entre aspas, produzir os esporos e liberar milhões aí de novos esporos que serão os futuros colonizadores aí do ambiente. Vejam como tem uma diversidade muito legal aí nesses organismos, né? São os grandes faxineiros aí, recicladores da natureza. Quando associados a algas, eles são chamados de líquen. O que acontece é que a maior parte da biomassa de um líquen é o fungo. Então, geralmente o nome do fungo é que domina o nome do líquen. Tá? A alga ela fica entre duas paredes de hifas, como se fosse um sanduíche. Né? Por fora tem fungo, por dentro o recheio é a alga. E o fungo dessa forma protege a alga do dessecamento, e a alga, como é capaz de fazer fotossíntese, produz alimento para o fungo. Só para vocês verem a beleza que é no nível celular, as estruturas reprodutivas dos fungos, e aqui no nível macroscópico, as formas variadas e as cores variadas que esses animais, ou quase animais, possuem. Né? Ascas, né? Tem basídeos, tem ascas, várias formas aí de conter os esporos. Então essas são as estruturas que determinam os grandes grupos de fungos. Olha aí, muito bonito alguns, né? Isso aqui provavelmente é morchela, não é... Ah, sabia o nome desse. Bom, não é morchela, é outro tipo. Alguns são comestíveis, outros são altamente venenosos, ou alguns são alucinógenos e venenosos. Então cuidado aí. Você acha que vai ter uma viagem, essa viagem não tem volta, porque além de alucinógeno, ele é venenoso. Que é o caso da manita, né? Que é o mata-mosca, aquele vermelho e branco, que volta e meia aparece aí nos Smurfs e outros desenhos animados. Tá? Esse aqui é um Geastron, esse eu conheço bem, lembrei dele. Chamado também de estrela da Terra, e eles têm dispersão dos esporos pela chuva. Então aqui cai a gota d'água, lá dentro estão os esporos, um pó de esporos. Isso é como se fosse um mecanismo de fazer fogo, né? Que você sifão, se não me falha a memória, você injeta ar e vai fazendo a brasa. E aqui é um mesmo esquema, só que tem um opérculo aqui, um furo, né? A gota bate aqui e esse aqui sai um jato de esporos que vai colonizar o ambiente. Se não me falha a memória, esses aqui são aurélias. Esse aqui eu acho que é o morchela. Alguns são bastante esquisitos, lembram até flores, mas não são. Aí, como é que é a estrutura deles interna.
Alguns atacam os insetos ainda quando vivos, entram no cérebro dos insetos. Alguns são comestíveis, como o do gorgonzola, né? Que é muito bom. Gorgonzola na pizza, com vinho. Olha aí que maravilha. Os índios têm utilizado esses organismos nos mais primitivos tempos, né? A fim de obter aí iluminação ou estados alterados, rituais, né? Viver na selva é muito difícil, ainda mais sem água, luz, encanado, banho quente. Muitas vezes acabam sofrendo muitos índios e tentando se distrair um pouco usando os cogumelos. Né? Alguns atacam as plantas, são pragas. Né? Esses são os que atacam os insetos, entram no cérebro dos insetos. O inseto fica maluco, vai até um lugar, para e lá o fungo cresce se alimentando do inseto e depois o esporo segue adiante sua jornada até entrar no aparato bucal de um outro inseto. Aí, ó. As hifas, né, que são as estruturas não reprodutivas. O organismo mais velho que se imagina no mundo, que exista, é um fungo. Como ele tem essas hifas que estão sempre crescendo, se espalhando, você pode matar uma hifa, duas, 1 m² de hifas e o outro 1 m² ao lado sobreviver. Então imagina-se que no norte do planeta existem fungos muito antigos, na verdade, até com 15, 20 mil anos, com base nessa reprodução assexual, né, que são o crescimento das hifas. Esse é o amanita, né, que eu falei que é, além de venenoso, é alucinógeno. O bolor do pão. Esses são os ganodermas, né? São fungos que são muito duros, são utilizados muitas vezes, as pessoas fazem brasa e levam o fogo de uma região para outra com esse fungo. Olha aí. Esse aqui ataca uma cupressácea, por isso que o nome dele lá, aqui não aparece muito, mas é Gymnosporangium, né? Ataca os juníperos. Esse é Morchella. Morchella também, são muito bonitinhos. Aí uma endomicorriza, né? Ou seja, um fungo capaz de entrar dentro das células de um vegetal, fornecendo a este água, principalmente, e o vegetal fornece nutrientes. Isso é um líquen. Tá? Aqui na pera, atacando a fruta, um fungo, atacando a folha do milho, Puccinia. Os moranguinhos, coitados aqui, atacados. Alguns são extremamente valorizados, como as trufas, né? Na alimentação na França, uma trufa com 1 quilo pode ser vendida por até 200 mil reais, acreditem. Os cachorros procuram elas, pois as pessoas vendem as trufas, atacam os grãos, é um problema isso. Então esses são os fungos. Vamos ver o que mais. À medida que as figuras aparecem, eu posso comentar alguma coisa. Bom, acabou as imagens. Vamos seguir então. Quanto tempo eu falei de fungo? 10 minutinhos? Tá bom, né? Seguimos. Então, são organismos extremamente diversos, extremamente resistentes, extremamente presentes nos maiores biomas do planeta. Vocês podem ver aí.
filos, né, e classes de fungos. E aqui próximos a eles, né, os metazoários, onde nós estamos junto com o rato, a zebra e outros animais. Tem uma divisão aqui que originou fungos e outra divisão foi que originou os organismos, né, metazoários, os animais no caso. E aqui os fungos. Uma coisa importante sobre esses organismos é que a taxonomia deles está sempre em constante mudança. Então é difícil ficar falando aqui de detalhes taxonômicos. E a natureza desafia as classificações, né? Por exemplo, o que é um líquen? Líquen é uma simbiose aí, né? Existem, como eu falei, camadas de hifas superiores dos fungos, uma camada mais aberta, onde as algas estão lá dentro, unicelulares, e uma outra camada protetora. Tá? E aqui o substrato. Né? Então é um organismo, uma associação aí, né? Em forma de um sanduíche. Né? O fungo fica geralmente por fora, protegendo a alga da dessecação. Você pode até calcular a idade que eles demoram para crescer, se você souber no túmulo de um cemitério o ano que a pessoa foi enterrada. Na Europa existem cemitérios da Idade Média, e os líquens ainda estão desse tamanho assim, ou seja, eles demoraram 800, 900 anos para crescer e ficar desse tamanho. Claro, muitos são mais rápidos, né? E aí aquilo que eu falei antes, né? Por que é baseado o nome do fungo, do líquen no fungo, né? Porque ele domina a associação. O que tem que marca uma planta? Então, saindo dos fungos, agora chegando nas plantas. Produzem seu alimento, possuem clorofila, acumulam carboidratos e possuem já parênquima. As algas já possuem parênquima, que é os tecidos para acumular carboidratos ou até mesmo proteínas. Pois o parênquima ele vai existir em todos os outros grupos de plantas. Né? Essa figura não está muito boa qualidade, mas ela é interessante para mostrar características que são compartilhadas por grupos à medida que a evolução vai seguindo aqui no tempo. Né? Então vamos começar até do final. Né? Por exemplo, traqueófitas. Traqueófitas é um grande grupo de plantas que possuem traqueídeos, que são elementos condutores aí da seiva. Né? Então aqui estão as gimnospermas, né? Estão inclusive as angiospermas, como os principais grupos aqui. O esporófito, ou seja, a planta adulta com ramos, também está aqui. Divisão apical das células, né, o meristema apical, ele começa principalmente nos musgos. Né. Xilema e floema já existe aqui nos musgos, em alguns grupos de musgos. Tá? Não nas hepáticas, que são os liverworts aqui, e nem nos hornworts, que são os musgos em formas de chifre. Né? Então, os grupos mais avançados de musgos, eles já vão possuir, né, no caso, xilema e floema, enquanto que os grupos mais primitivos de musgos não. Tá? Esporos, embriões, anterídeos e arquegônios, que são estruturas do gametófito, onde são produzidos os espermatozoides, no caso, praticamente, dos musgos, e os óvulos, praticamente, dos musgos. Né? São as estruturas haploides com um conjunto reduzido de cromossomos que carregam aí essas estruturas que vão depois nadar mesmo na água e fecundar o óvulo que está no arquegônio. Então os musgos eles possuem a versão do que seria uma flor num musgo é o arquegônio. Então o arquegônio contém o óvulo, o óvulo da flor seria no arquegônio no musgo.
E o anterídeo, que na flor é onde está o grão de pólen, no musgo é o anterídeo. E ele contém uma espécie de espermatozoide muito mais parecido com o nosso do que depois com um grão de pólen que a gente vai ver nas angiospermas. Então aqui nos musgos, esse espermatozoide ele nada na água mesmo, chega lá numa outra pequena plantinha, que são os gametófitos, que tem o óvulo. E aí eles fecundam. E aí é que vai originar o musgo adulto. Que na verdade ele não é nem, em alguns casos ele nem faz fotossíntese, ele é só um talinho com uma cápsula na ponta, tá? Parece como é que eu vou dizer? Parece até um pequeno cogumelo assim, bem fininho, mas não é, tá? Depois a gente mostrando as imagens fica tudo mais claro. Mas é isso que é essa parte aqui da árvore. Só eles têm isso, né? A partir deles é que isso começa a ser comum, né? Arquegônios e enterídeos. Antes não havia isso. Cutícula, proteção nas células contra o dessecamento, também é típicos das plantas da terra aqui, ó, land plants. Então as hepáticas, que são musgos, os liverworts, que são as formas de chifre, que são musgos, e os musgos verdadeiros, que é onde está a maioria dos musgos aqui, todos eles têm cutícula, começam a ter cutícula, e a cutícula vai nas gimnospermas aqui e angiospermas, e é claro também nas samambaias que estão aqui no meio termo aqui, ó. Então aqui é o tempo, né? E aí a cutícula já é uma forma de proteger as plantas da falta de água, sendo que elas são plantas terrestres. E as algas, que a gente vai ver aqui, ó, xarófites, são algas, não possuem cutícula, tá? Como eu falei, o parênquima ele surge aqui, ó. Xarófitas já tem parênquima, que são algas, né? São corpos multicelulares com o objetivo de armazenar amido, tá? E lá na base a gente vai ter coisas que são muito mais parecidas com os animais, né? Flagelos, essas coisas, mas que tem nas algas, né? A partir daqui tem flagelos, né? As algas verdes, né? E aí, para ser uma alga aqui, ó, todos os organismos daqui até o fim da escala evolutiva nas angiospermas possuem clorofila, né? Então por definição, tudo que é alga, musgo, pteridófita, gimnosperma e angiospermas possuem clorofila, né? E aí tudo é planta a partir daqui, ó. Antes que não tinha clorofila, aí poderia se dizer que outras coisas. Bom, acho que eu já fiquei demais nessa figura. Aqui são partes importantes que a gente tem que considerar. E aqui são as eras evolutivas e a presença dos organismos. Então, algas estão presentes desde o Cambriano, 500 milhões de anos atrás, até hoje, né? Protistas, protozoários, possuem pequenas quantidades aqui, depois vão aumentando. Os briófitas surgem no Permiano, Carbonífero, aqui é 200 e lá vai 300 milhões de anos. E assim a gente vai indo até entender aqui, ó, a grande explosão das angiospermas no Jurassic Park. Tá? Então aí, e aqui não é só o começo, mas também a quantidade de espécies, ó, a diversidade. Ó, né? Então a gente pode pensar na diversidade aqui de gimnospermas, né? Em alguns grupos de gimnospermas aumentou a diversidade, depois diminuiu atualmente. Protistas têm aumentado consideravelmente a diversidade. Algas está mais ou menos constante. Assim a gente vai interpretando essas figuras. As micorrízas, então, são de dois tipos, que é a associação entre algas e fungos. Aqui tem os dois tipos, ó, endo, que é interior, mico, que é fungo, e rizo, que é raiz. Então é fungo que fica no interior da raiz, no interior celular, tá? Ectomicorriza é fungo que fica entre as células da raiz. As plantas têm uma facilitação na absorção de fósforo, que é um nutriente muito importante quando existe a presença das micorrízas, né? E já os fungos ganham açúcar, né? O fungo ele não consegue produzir açúcar, ele não faz fotossíntese. Então a planta leva açúcar até o fungo, ele adora e em troca disso ele aumenta muito a superfície da raiz para absorver a água e também
ajuda na absorção do fósforo. Essa é a parceria, né? A gente falou em líquens e agora a gente está falando em micorrízas. São duas parcerias importantes entre fungos e raízes e líquens entre fungos e algas. Então aqui, a parceria, pelo que eu estudei, existem evidências que já em briófitas existiam, as briófitas que não têm raiz unicelular, como no caso de briófitas diferentes das hepáticas. As hepáticas ainda têm uma raiz unicelular, imagine isso. Nas outras briófitas, os musgos e as em forma de chifre, já existem evidências de que as micorrízas se uniram a briófitas nessa época. Muito bem, aqui está a micorriza na parte externa, né, da raiz e também nas partes entre as células, nunca dentro das células. Xilema, que é um vaso condutor morto, as células são mortas. Cortex, que é a casca. Corte de uma raiz com os fungos. Bom, aí a gente já comentou, né? Aqui tem um desenho bem esquemático que ajuda a entender o que são realmente as micorrízas. Né? Essa aqui claramente é uma ectomicorriza, ela passa por fora das células. Tá? Então tem a epiderme, que seria a pele da árvore, no caso, né? Ou da raiz. Córtex. Né? E as hifas aqui em roxo. E elas jamais ou raramente passam essa faixa protetora que tem aqui, que é a faixa de Caspary, certo? Essa é uma ectomicorriza. Aqui tem imagens de como realmente é no nível celular, né? E já aqui são as endomicorrizas, né? Então lá está o mesmo cortezinho da raiz. Elas entram aqui entre as células, mas de repente invadem o espaço intracelular. Então por isso que é endo. Como eu falei, aqui a faixa de Caspary, ela nunca passa. E lá estão elas, ó. As micorrizas dentro das células. Certo? Acho que está claro o que são isso. As orquídeas se beneficiam muito dessa associação. Aqui é possível ver os fungos coloridos em roxo dentro das células. Então a mesma coisa. O que é uma planta, né? A planta também, assim como o ser humano carrega sua flora intestinal, a planta carrega seus fungos por dentro. Uma coisa importante é o aumento da superfície na absorção de água que esses fungos têm quando eles não ficam só dentro das células, eles se espalham pelo meio aqui ao redor da planta. E é uma das coisas que se supõe que tem ajudado desde as briófitas a fazer com que as plantas saíssem da água e não dessecassem tanto. Né? Aí um arbúsculo vem de árvore, né? O fungo ele está dentro da raiz e de repente ele, dentro da célula, ele encontra paredes aqui, ele para um pouquinho e forma essa árvorezinha. Então isso é um arbúsculo. Então se chama micorriza, endomicorriza arbuscular. Pronto, chegamos às algas agora. Falamos um pouco aí de tudo, desde bactérias, fungos, líquens, endomicorrizas, as algas. São esses seres. Alguns possuem pigmentação vermelha, né, rodoplastos, mas aí são diferentes das algas com cloroplastos, as algas verdes, as clorófitas. E aí existe também um comprimento de onda, onde é feita a absorção, né, de energia por diferentes grupos de algas. Tá? Então ulva, que é um tipo de alga verde, no caso, ela utiliza comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros para fazer essa fotossíntese. Né? E também vai utilizar lá, o preto aqui, um outro comprimento de onda. Já o branco aqui, que é porfira, vai utilizar bastante comprimento de onda aqui do comprimento de onda dos carotenoides, né, que é onde também dá a cor a cenoura aqui. Então existem diferenças aí na qual luz que elas usam para fazer esses processos aí. No caso aqui a fotossíntese nas algas verdes, a absorção de energia
nas rodófitas, né? Que por definição não são algas. E aí a tartaruga Punk mostrando, né, como as algas estão presentes na vida no nosso planeta. Né? Alguns mamíferos carregam algas, como as preguiças, répteis carregam algas, e elas são importantíssimas, como a gente vai ver em palestras mais longas, talvez 2 horas aí a gente vai falar sobre algas. Depois das algas, aqui nós estamos só introduzindo o assunto de uma forma muito breve, como vocês podem perceber, saíram as briófitas. Né? As briófitas saíram da água, provavelmente na Escócia, nesses lugares assim, ou assim, paisagem bonita, e de lá elas saíram e acabaram colonizando a Terra. Nós estamos quase no fim aqui. Eu não vou comentar muito esses slides, vou deixar para vocês mais a título de revisão aí, ó. Pois isso já foi falado. Né? O que aconteceu é que elas saíram da água. Aqui mais uma figura que é só para a gente revisar, né? Todo o caminho percorrido, né? As plantas não vasculares em vermelho ali são as briófitas. Então aqui tem agrupamentos, né? O que é uma planta não vascular? Então são os briófitas. As plantas vasculares, sem semente, são as licofitas e as pteridofitas, as samambaias. Depois as plantas com sementes. E só as plantas com flores e frutos aqui, e aqui só as plantas com sementes. E aqui quando originou os grupos. Então aí tem agrupamentos pequenos, né? Com sementes, sem vasos. Depois com vasos, ó, desde licofitas já tem vasos. Depois terrestres, e aqui não terrestres, ou seja, aquáticas, algas. Então existem desafios, né, que as plantas tiveram que vencer para sair daí e colonizar a Terra. Superaram esses desafios com as soluções aqui à direita, ó, vejam. Não vou comentar muito isso, pois está quase na hora de eu pegar meu ônibus. Tem que gravar isso aqui e ainda converter o arquivo. Só percebo aí, né? Para gravidade a solução foi lignina e celulose. Para dessecação foi a cutícula. Depois mais os estômatos mais adiante. Né? E aqui uma coisa que eu já comentei também, né? Que os grupos mais primitivos eles têm dependência em gametófito, ou seja, eles ficam muito mais na fase espermatozoide e óvulo do que na fase ser humano adulto, por exemplo. E à medida que a gente avança nos grupos saindo da água, as briófitas, depois pteridófitas, gimnospermas, principalmente nas angiospermas, a planta fica a maior parte do seu ano como forófito, planta adulta, e de vez em quando ela produz esporos, pólen e óvulos. Então existe uma redução no tempo que ela gasta produzindo gametas, enquanto que lá nas algas ela fica muito tempo nessa produção de gametas, assim como briófitas, também pteridófitas. Depois aqui que vai aumentando a parte esporofítica e diminuindo a parte gametofítica, que a gente já comentou no outro vídeo bem o que é isso. Certo? Elos perdidos de musgos para pteridófitas seriam aqui as licofitas. Tá? Aqui também é uma figura semelhante ao que a gente já viu, né? Só mostrando aqui quem seriam os elos perdidos. Né? Depois quem são as plantas vasculares, com sementes, a mesma história. E aqui as algas primitivas que teriam originado a partir das xarófitas e que teriam se originado em grupos de briófitas. Tá? Os possíveis links, existem pessoas que acham que gimnospermas vieram direto aqui dos pés de lobo, que são as licofitas, e outros mais conservadores acham que elas vieram aqui dos equicetons, que já são samambaias verdadeiras. Aqui ainda é uma transição até entre musgos e samambaias. Vai depender do autor. Ciclo de vida realmente não vai dar tempo agora de mostrar aqui.
E aqui o que eu acabei de falar, né, sobre as licofitas. Mas, em resumo aqui, existe a fase haploide, com metade do conjunto de cromossomos, a fase diploide, 2N, com o conjunto completo de cromossomos. Tá, e a planta adulta geralmente está na fase 2N, aí ela produz, por meiose aqui, produz esporos que por meiose vão produzir os gametófitos, que são pequeninas plantinhas aqui, cuja função vai ser produzir ou óvulos ou espermatozoides. E aí, nessa fase aqui, que seria um análogo à flor e ao fruto das angiospermas, essas licofitas, que não são nem musgos nem pteridófitos, produzem esses organismozinhos, gametófitos, eles produzem espermatozoides e óvulos, eles nadam, fecundam um ovo, e aí origina o que se chama de esporófito, que é a planta adulta. Depois, em condições muito especiais, vai voltar a produzir esporos, e dos esporos irá germinar, vai sofrer meiose e vai germinar novamente os gametófitos, que são as estruturas que vão produzir de novo os espermatozoides e os óvulos. Fora isso, existe a clonagem também nesses seres. Né? E aí uma imagem de como é realmente aquela plantinha lá. Ó. Alguns autores consideram que dessas plantas chamadas licofitas teriam se originado de espinhas, né, que a gente vai conhecer depois nos pinheiros, mas é controverso. Tá? Aí, ó. Parece um pouco, né, um pinheirinho já. Então, licopódiums, que ainda eram intermediário entre briófitas e pteridófitos, poderiam ter se originado, segundo alguns autores, as pinhas, que serão depois características das gimnospermas. Já nessa parte tem uma coisa interessante, que é, até briófitas, os gametófitos produziam espermatozoides, né, micrósporos no caso, muito pequenos, e óvulos também muito pequenos. Já aqui, o óvulo começa a ficar maior para ter mais nutrição para o embrião em relação à parte masculina. Então, aquela história de que o óvulo é gigante, o espermatozoide é minúsculo, começa aqui, ó, tá? Lembrem disso. E aí o esporófito, uma planta adulta de selaginela, né? Tem as partezinhas delas aí, se vocês pensarem depois. A raiz nessa época ela tinha pouca função de absorver nutrientes. Muitas vezes os nutrientes eram absorvidos célula a célula, nas folhas mesmo, que é muito mais comum em algas e briófitas primitivas, como as hepáticas. Aqui, claro, já começa a haver uma absorção pela raiz, mas lá nas hepáticas, que são as briófitas mais primitivas, a raiz é mais para fixar. Aqui já a raiz começa a produzir nutrientes, buscar nutrientes. E essa é uma imagem do mundo naquela época dos dinossauros, como era dominado por agora já as pteridófitas aqui, né? E a partir de alguns grupos, se imagina que tenha se surgido dessas pteridófitas, que a gente vai ver muito em detalhes, as gimnospermas. Né? Então aqui não tem sementes, ainda são esporos, por isso pteridófitas. Né? Uma das características das pteridófitas. Quando surgir a semente é que a gente vai poder falar em gimnosperma. E quando surgir um fruto envolvendo completamente a semente, que a gente vai poder falar de angiosperma. E aqui, para encerrar, a história dos cotilédones. Né? Quanto mais primitivo o grupo, dentro de plantas com sementes, ou seja, a partir de gimnospermas até angiospermas, e mono e dico, vai havendo uma perda de cotilédones, como eu falei. Então, gimnospermas primitivas, muito cotilédone, 2 cotilédones, até angiospermas monocotiledôneas, as orquídeas e umílias mais evoluídas, com um único cotilédone. Certo? Estamos estourando o tempo aqui para pegar o ônibus, então fico por aqui hoje. Tchauzinho.